Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 5, você achou? Pode dar um sinal público dizendo amém. Amém. E pela vossa cooperação a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amém e amém. O meu tema hoje, irmãos, é compromisso. Vamos começar conceituando o compromisso. Compromissar-se é obrigar-se, é expor-se a risco, é dar-se como garantia moral. Ter compromisso é disponibilizar-se inteiramente, é estar disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido. Ter compromisso, em certo aspecto, é ser um mártir, mas nunca abandonar a causa que uma vez abraçou. Há uma ilustração que demonstra facilmente a questão do compromisso. É a ilustração contida no café da manhã de todo americano. A galinha, ela está envolvida porque ela dá os ovos, mas isso não lhe custa a vida. Em contrapartida, o porco tem compromisso, porque dá o bacon e no bacon ele só faz isso mediante a perda da própria vida. Há uma outra ilustração que demonstra o que viria a ser compromisso. É a ilustração do soldado que no campo de batalha disse ao seu amigo que nunca o abandonaria, mas a tropa foi atacada, ele perdeu juntamente com o seu pelotão e aquele soldado foi obrigado a fugir. E quando ele fugiu, chegou para o general e disse: general, eu prometi ao meu amigo que eu não deixaria ele morrer na guerra, no fronte, lá no embate. Me permita retornar para buscá-lo? O general olhou e disse: meu amigo, eu até vou permitir que você faça isso, mas não adiantará de nada. Ele retornou, buscou o amigo e trouxe o amigo para junto do pelotão abatido, que estava já espalhado. E aí o general olhou e viu que o amigo de fato estava morto. Disse ao soldado: eu falei para você que não adiantava você ir, porque você iria encontrar o seu amigo morto. E ele disse: não, general, valeu muito a pena sim. Valeu a pena por quê? Porque antes dele morrer, ele me abraçou e disse: muito obrigado, porque eu nunca duvidei que você tem compromisso. Nós temos muitos homens hoje nas igrejas, muitos homens em nossos púlpitos, muitos homens na nave da igreja, muitos homens nos grupos, muitos homens na igreja, nas convenções, com credenciais, mas nós temos poucos homens comprometidos. E Deus deseja levantar aqui no Infantes Garden, aqui no setor 68, aqui nas Assembleias de Deus em São Paulo, aqui em Jandira, nas famílias, nos lares, nas casas, nas empresas, homens que de fato e de verdade tenham compromisso. Um compromisso espiritual com Deus, um compromisso com a família, um compromisso no trabalho, um compromisso com o ministério. Quem tem compromisso desenvolve pelo menos 3 características. A primeira delas é que o compromisso envolve integridade. Alguém que tem compromisso é alguém que se entrega por inteiro, alguém que dá tudo de si mesmo, alguém que não tem reservas, alguém que entrega tudo o que tem e tudo o que é. Ser compromissado é ter integridade. Não é possível você dizer que tem compromisso com a família e ter reservas quanto à família. Não é possível você dizer que tem compromisso com a igreja e ter reservas quanto à igreja. Não é possível você dizer que tem
compromisso quanto à sua atividade profissional e ter reservas quanto à sua atividade profissional. Não adianta você dizer, eu tenho um compromisso com o ministério e eu tenho reservas em relação ao ministério, porque compromisso, ele tem dentro do seu conteúdo a integridade. Quem tem compromisso de verdade está por inteiro, entrega tudo de si, não tem reservas. Tudo o que tem e tudo o que é colocado à disposição do verdadeiro compromisso. Compromisso e integridade estão casados, de modo que, se houver a falta, se houver a lacuna, se houver a insuficiência e a entrega parcial, aí estará a quebra do compromisso. Ou você entrega tudo de si, ou o seu compromisso não é tão verdadeiro e genuíno assim, porque compromisso é integridade. Mas compromisso não é apenas integridade. Compromisso também é intensidade. Não é possível ter compromisso sem ser intenso. Ou seja, compromisso tem a ver com total desprendimento, tem a ver com atuar com força total, tem a ver com a entrega de modo voluptuosa, ou seja, com arrojo, com ferocidade, com garra, com raça, com valentia, sem comedimento, como um mártir de verdade que entrega a sua vida numa causa. Se você é um indivíduo que diz ter compromisso, mas não há intensidade em suas palavras, não há intensidade em seus sentimentos, não há intensidade em seus comportamentos, não há intensidade nas suas obras, não há de fato e de verdade latência naquilo que você faz, o seu compromisso está faltoso, porque compromisso tem a ver com se entregar por inteiro e se entregar com toda a garra, com toda a valentia e com toda a volúpia. Quem tem compromisso de verdade, entrega-se por inteiro. E quem tem compromisso de verdade, entrega-se intensamente. Agora, compromisso não envolve apenas integridade e intensidade. Compromisso também envolve continuidade. Não existe compromisso apenas num dia. Não existe compromisso apenas por uma semana. Não existe compromisso apenas por uma quinzena, um mês, um semestre, um ano, 2 anos. Não. Compromisso tem a ver com continuidade. Quem tem compromisso hoje, amanhã, depois da manhã, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, julho, agosto, aleluia, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2022, 2023, 2030, está com compromisso, porque quem tem compromisso tem continuidade. Não adianta começar por inteiro, não adianta começar voluptuoso, mas parar no meio do caminho. Gente que começa bem e morre no meio do caminho, a história das igrejas, a história está carregada de gente assim. Gente que faz história de fato e de verdade e que demonstra compromisso é aquele que dá, homem, mulher, servo de Deus, que dá continuidade, que tem perseverança. Não adianta você estar cantando nesse grupo hoje, feliz, alegre, com essa gravata bonita, amarela, e amanhã você está descompromissado, desinteressado, indiferente, frio, morno, em relação às causas e às questões da igreja. Não adianta nós estarmos aqui nesse culto, adorando a Deus, nos alegrando, mas amanhã, quando vierem os embates, os frontes, os confrontos, capitularmos. Não, quem tem compromisso de verdade, tem compromisso no culto de domingo, tem compromisso na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e dá sequência para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Você pode pegar na mão desse irmão bonito que está aí do seu lado? Você pode olhar no olho dele ou dela? Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra:
Ô Daniel, os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se a gente não pertence a essa classe, diga para esse irmão aí, compromisso. Diga para ele, compromisso. Aleluia. Diga para ele, Deus quer você aqui por inteiro. Diga para ele, Deus quer você aqui intenso. E Deus quer você aqui com continuidade, com perseverança, todos os dias, em todos os frontes. Deus quer você aqui. Deus quer você aqui. O Judas começou bem, mas ele caiu no meio do caminho, não teve continuidade. O Demas começou bem, mas caiu no meio do caminho, amando mais o primeiro século, ou o presente século, como Paulo diz. Caiu no meio do caminho. Paulo fala de Alexandre e Rufus, 2 servos de Deus abnegados, que começaram bem, mas não tiveram continuidade. Quantos homens saíram do Egito com Israel, mas morreram no deserto? Por quê? Porque não adianta a gente ter um compromisso integral no começo, um compromisso intenso no começo, mas cairmos no meio da caminhada. Deus quer sustentar você, Deus quer alimentar você, Deus quer avivar você, para você ter continuidade na obra de Deus. Fala para o seu irmão, enquanto houver fôlego, haverá compromisso. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto houver fôlego, haverá compromisso. Para o congresso vem um monte de gente. Para a festa a igreja lota. Mas para carregar uma lata de concreto só aparecem 1 ou 2. Aí, aleluias. Para a festa a igreja está lotada, mas para o culto de oração não vem ninguém, 1 ou 2. Para o culto de ensino, 1 ou 2. Isso não é compromisso. Compromisso de fato e de verdade é a igreja cheia, igreja vazia, aleluia, o fogo descendo, ou uma geladeira só. Estamos aqui servindo ao Senhor, adorando o Senhor, amando o Senhor e prestando o nosso serviço para o Senhor. Fala para o seu irmão, compromisso. Diga para ele, compromisso. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Agora, como é que nós fazemos para ter compromisso? Um compromisso que nos mantém, um compromisso que nos sustenta, um compromisso que nos dá continuidade de fato e de verdade. Como é que a gente faz para perseverar? Como é que a gente faz para permanecer? Como é que a gente faz para estar lá? Como fazemos para sermos um carvalho? O que é o carvalho? O carvalho é aquela planta do Oriente Médio que enfinca as suas raízes na terra de uma forma tão profunda que vem o vento 100 por hora, 150 por hora, 200 por hora, 300 por hora, e ela está lá, inamovível, inabalável. Deus deseja que nesses tempos se levantem homens, aleluias, que passem o vento que for, a tempestade que for, a prova que for, a porta fechada que for, mas eles estarão lá como carvalhos de justiça, plantados no Senhor e plantados na palavra de Deus. Se você é um camarada volúvel na sua casa, como esposo, você precisa ouvir esta palavra. Deus quer compromisso de você. Se você é um indivíduo, e o papo hoje é com os homens, o assunto é com a gente, né? Se você é um indivíduo oscilante na sua vida profissional, eu me lembro de um indivíduo que eu me relacionei, pastor Cássio, que ele dizia o seguinte: na época, o seguro-desemprego era dado para quem trabalhava 6 meses direto, e depois ganhava 4 parcelas do seguro-desemprego. Então ele organizava a vida dele assim: 6 meses ele trabalhava, depois ele fazia alguma coisa para ser demitido. Para quê? Para ficar 4 meses recebendo seguro-desemprego. Aí ele fazia isso de novo. Uma vida profissional que era uma gangorra, uma vida profissional que não dava estabilidade para a família, uma vida profissional que não trazia a provisão, o provento, que não trazia as provisões para dentro de casa. Se você é um indivíduo que oscila na sua atividade profissional, eu quero te dizer, Deus está te chamando para um compromisso.
Se você é um indivíduo que oscila na sua vida espiritual, um dia está fervoroso, está pulando no púlpito, um dia está dançando aqui, saindo no poder de Deus, fica até difícil de te controlar, mas um outro dia está socado dentro da sua casa, envolvido em todo tipo de coisa. Deus está te chamando para um compromisso. Levante a mão, levante a mão. Deus está falando conosco aqui esta noite. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluia! Deus nos chama para o compromisso. Compromisso conjugal, compromisso profissional, compromisso espiritual. Se você é aquele camarada que hoje está pregando, cuspindo fogo, pregando 2 horas sem cuspir, né? Pregando de forma profunda, mas amanhã está questionando os valores, os axiomas e os postulados teológicos, numa volatilidade, numa inconstância, numa folha seca espalhada por qualquer vento de doutrina. Deus está chamando você para o compromisso. Se você é um indivíduo que ama o ministério e diz, eu vou ficar aqui, foi aqui que Deus me colocou, e amanhã ou depois você diz assim, não, passou um vento lá e tirou, era um tempo de limpeza. Conversa é essa, isso é instabilidade. Deus está nos chamando para tempo de compromisso. Fala para o seu irmão, é compromisso. Diga para ele, é compromisso. Aleluia. Diga para ele, compromisso implica continuidade. Compromisso implica continuidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Deus hoje está pegando a gente, hein? O papo é com a gente. O papo é com você, comigo. O papo é com a gente, contigo. Aleluia. Tem gente que não, pastor, fica tranquilo, estamos juntos. Pastor, ó, quando o pau quebra, da pancada vem, quando a porta fecha, lá está ele saindo pelos cantos, falta compromisso. Se você é um amigo que delata o outro, que entrega o outro, se você é um camarada 2 caras, que você é um indivíduo que fala uma coisa na frente dele e fora dele fala outro, Deus está chamando você esta noite para o compromisso nas amizades. Aqui não tem, mas tem muito amigo traíra por aí. Mas aqui não. De jeito nenhum, aqui não. Só... Aqui não. Fala para o seu irmão aí, Jesus está falando com você. Diga, Jesus está falando com você. Jesus quer compromisso de você. Continuidade, diga para ele, continuidade. Ele é rocha firme, ele sustenta os seus passos. Aleluia, as mãos do Senhor estão te amparando, homem de Deus. As mãos do Senhor estão amparando você. Se há algum tipo de tropeço, se há algum tipo de desvio, Deus está te chamando para o compromisso. Agora, como é que nós exercemos isso? Porque não é fácil mantermos a continuidade do compromisso, não é fácil. Como é que nós mantemos o compromisso? Fazendo basicamente 3 coisas. Primeiro, nós só conseguimos manter um compromisso integral, um compromisso intenso e um compromisso contínuo, quando nós mantemos os nossos olhos fixados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Pedro, ele andava muito bem, enquanto ele olhou para Jesus. Enquanto os olhos dele estavam fixados em Jesus, ele andava muito bem, em triunfo e em vitória. Mas o dia que ele tirou o olhar dele de Jesus, o Pedro conheceu a inconstância. O Pedro conheceu a oscilação. Ele conheceu a queda. Deus deseja homens que não naufraguem na vida. E nós homens, eu me incluo, nós homens, só não naufragaremos na vida se nós mantivermos os nossos olhos fixados
na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Eu queria ler para vocês Isaías 45, 22. O texto que foi lido quando Spurgeon tinha 13 anos de idade. E ali ele se converteu. E o texto é esse aí. Olhem para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Aleluias, aleluias. Eu quero ler para você o Salmo de número 34, verso 5. Aleluias. Inclusive o Ademar de Campos canta uma música maravilhosa, baseado nesse salmo aqui. Diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem quer ter compromisso precisa manter os olhos fixados na pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Se você olhar para a sua própria força, você vai capitular na caminhada. Se você olhar para o ministério, você vai capitular na caminhada. Se você olhar para a igreja e para homens, você não vai chegar no final da caminhada. Tira os olhos da instituição, tira os olhos das estruturas, tira os olhos dos homens e olha para Jesus. Fixa os seus olhos em Jesus. E você vai ter continuidade para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão, é olho no mestre. Diga, olho no mestre. O que ele fizer a gente faz, onde ele for a gente vai. O que ele falar a gente repete. Onde ele pisar a gente põe o pé. Onde ele puser a mão a gente põe a mão. É olho no mestre. Aleluias, glória a Deus. Só temos compromisso se ficarmos com os olhos fixados em Jesus e pronto. Me mostre um homem que fixou os olhos em outro homem e conseguiu terminar a sua história bem. Me mostre um homem que fez de outro homem o seu modelo e terminou sem frustrar-se, e terminou sem decepcionar-se, e terminou sem amargurar-se, e terminou sem naufragar na vida. Você não vai encontrar na história. Mas todos aqueles que tiveram a humildade de olhar para Jesus e dizer: os meus olhos estão postos e fixos em Ti, Senhor. Eu procuro entre os homens, Senhor, nesse aspecto e nesta via horizontal, e eu não encontro ninguém, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quem coloca os olhos em Jesus triunfa e continua para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão aí, se você olhar só para Jesus, você vai reclamar bem menos. Aleluia, glória a Deus, você vai reclamar bem menos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, Deus está falando conosco. Aleluia, Ele deseja levantar homens compromissados, crianças compromissadas, adolescentes compromissados. Vocês estão para entrar num projeto aí que talvez será uma reviravolta, um divisor de águas nessa igreja aqui. E o pastor, a igreja, esse ministério, essa congregação aqui, as famílias que aqui se agremiam, precisam de homens e mulheres compromissados. Como é que eu, como nós homens, o papo é com a gente hoje, homens, olha para cá, homens, meus amigos, meus colegas, meus irmãos, o papo é com a gente, não tem para onde correr, o assunto é nosso hoje. Quem mandou fazer grupo de varões, coral de varões, festa de varões, agora conversa é com a gente. Nós precisamos desenvolver compromisso, e nós só temos compromisso se mantivermos os nossos olhos fixados em Jesus. 2, nós só conseguimos ter compromisso se nós sacarmos das nossas reservas, aqui ou acolá, poder e força para continuarmos. Se você não fizer um saque das suas reservas, de tempos em tempos, você vai capitular no caminho. Mas se você for acumulando no banco central das mansões celestiais, todas as vezes que você chegar no caixa eletrônico e pedir ali algum saque de reservas de força e poder,
virá força e poder para a sua vida. E você vai poder continuar para a glória do Senhor. O rei Ezequias, ele estava prestes a morrer. Isaías havia dado o veredito: prepara a casa porque vai morrer. O que o rei fez? Orou. E qual foi a oração dele? Senhor, lembra do que eu tenho feito. Senhor, eu sei que eu não posso te cobrar nada, mas lembra do que eu tenho feito, Senhor. Olha para as reservas que eu tenho aí. Compara aí, Senhor, as minhas reservas e vê se dá para liberar alguma coisa para mim. O Senhor fez um cômputo lá e disse assim: dá sim. Dá para liberar mais 15 anos. Isaías, volta lá e diz para ele que ele vai continuar, porque eu estou tirando da reserva dele. Nós precisamos ter reservas também. As nossas reservas na palavra. Nós precisamos ter reserva, as nossas reservas na oração. Nós precisamos ter reservas também, as nossas reservas no jejum. Nós precisamos ter reserva também, as nossas reservas nos serviços prestados para a obra de Deus. Nós precisamos ter reservas também, as nossas reservas quando nós cultuamos, quando nós celebramos ao Senhor e quando servimos ao Senhor com integridade. Tudo isso, ainda que você não veja, vai acumulando tesouros nas mansões celestiais sobre a sua vida. E de tempos em tempos você pode visitar os tesouros dos céus e retirar força e poder para continuar. Fala para o seu irmão aí, em nome de Jesus. Diga para ele: não tenha vergonha de admitir que está cansado e que precisa de renovo de Deus. Não tenha vergonha de admitir que está cansado e que precisa que o Senhor te renove. O Senhor vai te renovar, homem de Deus, o Senhor vai te renovar. Estenda as mãos para cá, para esses homens de Deus aqui. Há um poder de Deus, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, e Deus me outorga autoridade para dizer: eu derramo um renovo do alto sobre a vida dos meus servos. Eu retiro agora das reservas celestiais poder, graça, unção e força, aleluia, para fortalecer e animar os meus filhos esta noite. Terceiro e último lugar para eu terminar aqui. Como é que a gente faz para manter o compromisso? Mantendo os olhos fixos nele. Segundo, retirando de tempos em tempos das reservas que vamos acumulando algo para nos fortalecermos e darmos sequência na caminhada. E em terceiro e último lugar, nós conseguiremos manter o compromisso se nós seguirmos o exemplo de gente que viveu antes de nós ou que nos é contemporâneo. Pessoas que mantêm o compromisso até o fim para a glória do Senhor. A Ana, ela continuou na oração. E o Mardoqueu continuou na porta do rei. E o Urias continuou na porta e na escadaria do palácio de Davi. E o Senhor Jesus continuou amando e os amou até o fim. E Paulo acabou a carreira. E João continuou, aleluia, mesmo na ilha de Patmos, quebrando pedra, num sol escaldante na sua cabeça, mas a cada vez que ele descia, aleluias, aquele martelo, ele não descia com resignação, com ressentimento, com revolta, com amargura, ele não descia. Por que o senhor fala com tanta certeza disso? Eu falo com tanta certeza disso porque quando ele estava lá, quebrando pedra, a palavra de Deus diz assim: de repente os céus se abriram naquele lugar. Os céus estão abertos, aleluia, sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus. Perseveremos como Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, com 86 anos, foi colocado na fogueira e antes de acenderem a pira, disseram para ele: Policarpo, entrega-se, você é um velho já, rapaz, confessa a César, nega Jesus, está tudo bem. E aí ele olhou e disse: mas como eu posso fazer isso aí, rapaz? Você é doido, é? Você é doido, é? O que está acontecendo? Virou 13, 14, 15, o que aconteceu? Ficou doido, é? Por que doido? Doido pelo seguinte: eu tenho 86 anos, sirvo ao meu Deus desde a minha mais tenra idade.
Durante todos esses anos, o Senhor sempre cuidou de mim. Acende a pira, acende o fogo, deixa o fogo queimar, porque aqui tem alguém de compromisso. Aqui tem alguém de compromisso. Aleluias, 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 aleluias. Eu gosto muito da história do pastor Antônio Gilberto. Faleceu em 2018, há 4 anos, com 92 anos de idade, mas faleceu com compromisso, trabalhando na obra de Deus. Eu gosto muito do Russell Shedd, e eu tenho um amigo que é amigo pessoal da filha do Russell Shedd, e esse amigo sempre me conta. Disse o pastor Henrique, o Russell Shedd morreu com 90 anos de idade, mas quando ele morreu, eu fui lá depois na casa dele e a filhinha dele me mostrou um caderno e ele já velho estava com vários temas de mensagens e igrejas e nomes e telefones de pastores que ele queria. Então logo passasse aquela enfermidade, ligar, porque ele tinha vontade de falar à igreja. O Norman Champlin morreu deixando o maior comentário exaustivo de teologia que a igreja tem, versículo por versículo, e a enciclopédia filosófica ainda. Morreu com 92 anos. Eu não sei se você sabe, mas o Orlando Boyer conta sobre ele uma coisa que eu gosto muito, que o Orlando Boyer ficou doente e mandaram ele para os Estados Unidos. Chegou lá nos Estados Unidos, o que é que ele fez? O Orlando Boyer ficou num asilo, sendo cuidado pelas missões americanas que pagavam para ele lá. E aí as missões americanas pagavam ali e cuidavam dele. A mulher dele estava junto, a mulher dele morreu. Ele escreveu uma carta pedindo dinheiro. As missões mandaram dinheiro. Ele pegou o dinheiro para enterrar a esposa e de repente ele sumiu. Aí, o asilo que ele estava lá, enterrou a esposa, mandou uma carta para as missões. O homem sumiu daqui. Quando foram encontraram ele aonde? Em Pindamonhangaba, dando aula. E aí disseram para ele, mas o senhor tinha que pegar o dinheiro e gastar para enterrar a sua esposa. Ele dizia, eu conversei com ela várias vezes, e ela sempre olhava nos meus olhos e dizia assim, meu bem, assim que você tiver condições de sair daqui, volta para a obra, porque a gente tem que morrer fazendo a obra. O nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa esteve internado 35 dias, vocês sabem disso, ele teve Covid. E um dia eu estava lá na escola bíblica de obreiros lá do Belenzinho, e aí foi contado lá um testemunho. Ele está ainda se convalescendo, se recuperando dessa enfermidade. E o testemunho foi o seguinte: quando perguntavam por ele lá nos corredores do hospital, sabe como é que as enfermeiras diziam? É o homem que tem marcas nos joelhos, os joelhos calejados, ele está naquele quarto ali. Fala para o seu irmão, se inspire, diga para ele, se inspire em pessoas que continuaram até o fim, em pessoas que tiveram compromisso também, em pessoas que insistiram e que fizeram a obra do Senhor.